Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E você que está chegando agora, já vem já fazer parte da nossa comunidade. Como é que eu faço isso, Paulo? Se inscreva aqui e a gente vai estar sempre juntos, tá? Hoje eu estou trazendo o Xeon E3-1240 V2, sempre atento à questão do V2. Ano de introdução foi em 2012 com microarquitetura e 22 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$ 254. Já para poder importar o produto fica mais ou menos 180, dependendo da loja onde você for comprar. Tecnologia Hyperthread, ele possui sim com 4 núcleos reais e 8 linhas de instruções. São 2 linhas para cada núcleo, tornando bem mais eficiente aí na questão de jogos. Multitarefas eu acharia mais interessante de 6 ou 8 núcleos, assim ficaria bem melhor, tá? Mas para jogos, né, Hyperthread é essencial. Tecnologia Turbo Boost a gente tem aqui no ponto básico com 3.4 e no turbo chegando a 3.8. Excepcional, é isso que a gente precisa num processador. Memória cache, a gente tem 8 MB de cache aqui. A gente sabe, se tivesse um pouquinho mais seria interessante, mas já que a gente só tem 8 MB, a gente conta aqui com o nosso Dual Chain, tá? E a questão também da frequência de memória. Controlador de memória, a gente tem um DDR3 trabalhando a 1600 MHz com o seu limite máximo de 32 GB. Então nada de fazer investimento. Com 64, também 32. Por que 32, Paulo? Porque geralmente os tipos de placa-mãe não têm esse suporte para 32, ficando apenas com 16. Então eu faço investimento aí em 16 GB de memória RAM. Questão de frequência de memória tá muito bom, é um ponto inicial. Eu tenho também, minha frequência de memória é de 1600 e a maioria dos meus jogos é de 80 a 120 FPS, tá? Então não fica muito, às vezes a gente vai em fóruns, né? Vai em vídeos aqui no YouTube, poxa, uma frequência muito alta, a gente fica até triste porque a gente não tem aquela frequência alta. O canal aqui é o canal do custo-benefício, basicamente, que eu costumo classificar esse canal aqui da nossa comunidade. Então a gente não tem muito dinheiro para comprar memórias com altíssimas frequências. Então o que a gente tem aqui é 1333 mesmo, né? 1600 MHz, é o que a gente tem no momento. E eu consigo com meus jogos aí de 120, então para mim tá ótimo, não preciso mais do que isso não. Em alguns jogos a gente vê as mesmas taxas de FPS, tanto o de 8, o 16 e o de 32. Então qual é o segredo, Paulo? Dual Chain, né? Você trabalhando aí com Dual Chain, você tem uma taxa aí basicamente de 128 bits, né? Single Chain 64, Flex Mode ele utiliza também 128, mas quando ele totaliza basicamente aquela porcentagem de memória ali, ele começa a trabalhar em Single Chain, aí é que vem os travamentos. Outra coisa, eu sempre falo isso nos outros vídeos, se inscrevendo, o YouTube vai te recomendar esses vídeos aí, ok? Canais de memória, a gente acabamos de falar aqui, é o Dual Chain, a gente vai utilizar o Dual Chain, não precisa esquentar a cabeça. Paulo, a minha placa-mãe tem essa tecnologia Dual Chain? Sim, ela tem, porque é uma tecnologia um pouquinho antiga, então não tem problema nenhum. Então aqui, para poder falar sobre a questão de canais de memória, nada de fazer nem Single Chain, nem Flex Mode, tá? Questão de Triple Chain e Quadrichain, não se preocupe, porque o seu processador ou a placa-mãe que você vai utilizar não tem suporte para isso, ok? O socket do processador e do cooler é o LGA 1155. Mesmo você tendo um chipset em mãos, tá? Sabendo que o seu processador participa dessa linha de chipsets da Intel, dá uma olhadinha lá no site da fabricante para que você não tenha problemas. Paulo, tem um chipset, tá tudo certinho, tem até lá, mas não tá funcionando. Opa, então é hora de você atualizar a sua BIOS, tá? Atualiza a BIOS que com certeza ele vai funcionar. Em alguns casos pode ser que não funcione. Então verifique direitinho, vê se sua placa de vídeo tá certinha, vê se sua placa de vídeo tá dentro dos parâmetros, dá uma olhadinha aí, vê se existe algum tipo de incompatibilidade aí para que funcione direitinho, ok? O TDP do processador fica em 69 watts. Limite estável do processador fica em 69, então nada de consumir a mais e também a menos também. Se tiver menos, colocar menos aí, é melhor ainda, né? Quanto menos aqui, melhor. Se chega a 69, se você consegue colocar ele aí
a 50, 49. 49 eu acho meio difícil. Se de repente você conseguir, é muito bom, tá? É bem aceitável aí. Pasta térmica eu estou utilizando sempre a Z5-2. É o tipo que eu estou recomendando porque é uma pasta barata e ela tem a sua eficiência, tá? Estão vendendo muito também. Eu acho bem interessante utilizar ela. Logicamente que eu vou estar atrás de outro tipo de pasta aí que vai ajudar bastante a gente aqui no relatório, tá? Controlador de vídeo, nada de controlador de vídeo, então não temos suporte nem para o DirectX e tampouco para o 4K. Mas faz o investimento aí de uma plaquinha de vídeo mediana aí que vai dar muito certo, tá? Controlador PCI Express a gente tem o 3.0, dá para fazer investimento numa placa de vídeo um pouquinho mais aprimorada, pelo menos uma 1650, né? Ou até uma Super aí, eu acho que seria interessante aqui. Questão de placa-mãe, não faça grandes investimentos. Se for fazer investimento, tome cuidado, porque a maioria das placas-mães para esse processador são 2.0, tá? Então você vai ter perda em diversos produtos aí que você for colocá-lo, não vai trabalhar muito bem com o processador, e placa de vídeo também você vai perder muito desempenho com o PCI Express 2.0. Fonte potência real com PFC ativo, vou deixar já uma tabelinha aqui embaixo, você confere as perdas e os ganhos, aí vai ficar mais interessante. Utilize sempre fonte potência real com PFC ativo, tá ok? E anomalias que a gente sempre fala aqui no canal para poder ficar mais interessante, são aquele tipo de fonte não potência real, tá? Aí vem as anomalias, jogos com travamento, desligamento do sistema, superaquecimento, tela azul da morte, falhas na memória RAM e uma série de outros fatores que eu não vou colocar aqui, pelo menos nesse momento, mas se você já se inscrever, o YouTube automaticamente vai te recomendar esses outros vídeos, tá ok? HD SSD M2 NVMe, qual que eu uso, Paulo? Tô perdido. Vamos utilizar aqui o SSD com uma entrada aí de pelo menos o SATA 3.0. Filtro de linha ou na tomada, logicamente a gente vai utilizar aqui filtro de linha. Pronto, você já tem o seu computador ali tranquilo e perfeitinho, tá? Agradeço vocês, estamos juntos sempre, não deixe de se inscrever, estamos aí.